Eu quero com você neste momento meditar aí numa porção da palavra de Deus. Quero tomar como referência aqui o livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 14, no verso 5 em diante, né? Eu vou ler alguns versículos porque fala do evento da travessia do Mar Vermelho, quando Deus tirou o seu povo, a nação de Israel, do Egito e fez com que o povo de Israel atravessasse o Mar Vermelho rumo a Canaã, a terra que mana leite e mel. Essa história da travessia do Mar Vermelho é muito bem conhecida, tem filmes e etc. Eu tenho certeza que você já tem aí a imagem, as cenas, né, deste filme dos 10 mandamentos aí na sua mente. Eu vou ler somente alguns versos, vou usar esse texto de onde eu extraí um tema. O tema que Deus colocou no meu coração é: Deus sempre abrirá um caminho na adversidade. Então, extraí desse texto, nós vamos falar um pouco sobre outros exemplos onde Deus abriu caminhos nas adversidades, né? É um sermão temático e eu espero que você se sinta fortalecido através desta porção da palavra de Deus. Em Êxodo, então, capítulo 14, no verso 5, fala o seguinte: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou-se o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos de todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Ainda no verso 9, e os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirardes de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que servamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. No verso 13, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aleluia, glória a Deus. Você pode continuar lendo aí até o verso 31, onde o povo de Israel passa pelo Mar Vermelho, em um caminho que Deus abriu ali, naquela grande adversidade. Deus abriu o Mar Vermelho, o povo de Deus passou em seco, e o exército de Faraó vinha perseguindo atrás, tentou atravessar o Mar Vermelho, que estava aberto, né? E Deus fez com que as águas retrocedessem e acabou aniquilando todo o exército de Faraó. Interessante como Deus, de fato, na história bíblica, tem aberto vários caminhos nas adversidades. Se você for desde do livro de Gênesis,
que é da época patriarcal, até Apocalipse, você vai perceber o agir de Deus em meio às adversidades, abrindo caminhos para o seu povo. E não será diferente nos dias de hoje. Nós percebemos que Deus, ele estará sempre agindo a favor do seu povo. Ele vai continuar abrindo caminho em meio às adversidades. Por isso aí, então, o meu tema, Deus sempre abrirá um caminho na adversidade. Seja no início, no meio ou no fim da palavra de Deus, você vê as pessoas que procuraram servir a Deus, viveram num mundo de adversidades, mas todos aqueles que buscaram nas leis de Deus respostas para as suas adversidades, Deus abriu um caminho. Eu espero que Deus abra um caminho para você, um caminho nas suas lutas, nas suas provas, um caminho neste momento adverso que, quem sabe, você esteja passando. Deus abrirá um caminho para você em sua adversidade, mas para isso é importante você buscar isso em Deus, buscar isso na palavra de Deus, entregar a sua vida para Ele e falar: Deus, eis-me aqui, eu entrego a minha vida ao Senhor, revela-me um novo caminho em meio a tantas adversidades que me cercam, e eu tenho certeza que Deus abrirá um caminho em sua adversidade. Nós temos alguns exemplos, como por exemplo, José. O José, na época patriarcal, um dos filhos de Jacó. Jacó tinha um grande carinho por esse filho, mas olha que interessante, José foi vendido pelos seus próprios irmãos para os mercadores de escravos. Os seus irmãos o venderam, porque ele era um moço obediente, um moço que o pai gostava, que o pai tinha carinho, e os seus irmãos tinham inveja. José falava da intimidade que ele tinha com Deus e dos sonhos que Deus lhe dava, mas os seus irmãos se enchiam a cada dia de mais inveja em relação a José e acabaram vendendo como escravo para os mercadores, e ele foi parar no Egito. Que triste história, não é mesmo? Você também conhece esta história. Os irmãos de José chegaram em casa e falaram para o seu pai Jacó: olha, José foi morto, um animal o devorou, está aqui as suas roupas suja de sangue. E Jacó chorou a perda do seu filho. Ou seja, os seus próprios filhos mentiram para o pai, porque José não estava morto. José fora vendido como escravo e foi parar no Egito. Uma grande adversidade para um rapaz. O preço da traição familiar. Os irmãos que ele tinha o cuidado, os irmãos do próprio sangue o venderam, o desprezaram, porque o pai gostava dele, praticamente quase que o caçula, porque depois dele veio um outro filho, Benjamim, mas José era muito querido, muito obediente, e alguém que Deus revelava os seus mistérios. Interessante como a traição fez com que José perdesse a sua liberdade de ir e vir, de viver em família. Como ele poderia agora continuar vivendo em família se os próprios irmãos o venderam? Mesmo que ele desejasse voltar para a casa do pai, se pudesse, como? Não tinha como retornar. Ele ainda teria que se deparar com esse grande problema, os seus irmãos. Então José recebeu sobre a sua vida uma adversidade tamanha, mas Deus foi com ele. Deus abriu um caminho para José lá no Egito. Mesmo no Egito, sofrendo outras adversidades, Deus esteve na vida dele. Deus poupou a sua vida.
mesmo longe da sua casa, do seu pai. Deus o guardou, revelou para ele outras coisas espirituais, e de escravo ele se tornou governador de um império. Olha que coisa interessante. Na adversidade de José, Deus abriu um caminho de escravo a governador no maior império da época. Deus usou José para salvar o Egito em um período de 7 anos de fome. Deus usou esse moço. Ele interpretou um sonho de Faraó, falando de 7 anos de grande bonança, de grande fartura, que viriam depois, mais 7 anos agora de fome, e que o Egito deveria se preparar. O próprio Faraó, vendo a interpretação de José, o colocou como um grande administrador da época. José passou a estar debaixo, sabe, do trono de Faraó, ou seja, abaixo de Faraó só havia José, com o selo do grande império da época. E durante 7 anos, ele realizou grandes colheitas, construiu várias cidades, celeiros, e guardou o Egito de uma fome que veio, e veio mesmo, naquela época, 7 anos de fome, que atingiu inclusive a região dos pais de José. Os próprios irmãos de José tiveram que recorrer ao Egito para comprar grãos, para poder matar a fome da sua família e do seu próprio pai, Jacó. Os irmãos de José não sabiam que aquele governador, que aquele grande administrador, era o irmão que eles venderam, que eles pensaram, inclusive, quem sabe, pelo tempo, estivesse morto. Mas olha que grande surpresa, na adversidade de José, Deus abriu um caminho que o tirou da condição de escravo para se tornar um governador. Olha só como a adversidade da traição, da inveja e tantas outras questões que são nocivas ao homem pode fazer na vida daquele que serve a Deus, que é temente a Deus, pode fazer com que surjam oportunidades, porque aquele que serve a Deus, mesmo debaixo de invejas, mesmo debaixo de traição, mesmo debaixo de diversas adversidades, se ele se conservar firme na presença de Deus, Deus abrirá um caminho em sua adversidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesse tempo da adversidade que estamos passando, pode ser que você tenha perdido o emprego, ou o teu salário foi grandemente reduzido, perda, quem sabe, de investimentos, projetos que agora têm que ser revistos, e sonhos se tornam, inclusive, incertos. Eu quero dizer para você, não se preocupe. Se você crê no seu Deus, Ele vai abrir caminho na adversidade. Ele entrará com providência na vida de todos aqueles que sabem que Ele existe e que Ele está no controle de todas as coisas. Talvez de momento José não entendeu aquilo. Poxa vida, meus próprios irmãos, que eu amo, com inveja, me venderam, me consideraram como nada. Ele poderia se encher de ódio e dar o troco lá na frente, mas ele mesmo reconheceu que na adversidade promovida pelos seus próprios irmãos, Deus abriu um grande caminho e deu uma grande oportunidade. Deus abrirá um caminho
nesses seus sentimentos, nestas suas emoções. Quem sabe, nesse tempo, estão em frangalhos por situações outras além da pandemia, além da Covid-19. Eu quero pedir para que você continue crendo como José, continue crendo mesmo debaixo de traições, continue crendo mesmo debaixo de invejas, continue crendo, quem sabe, por aquela que só te fez o mal e continua fazendo. Você não deve esperar respostas daqueles que promoveram a adversidade. Você deve esperar resposta daquele que vai abrir caminhos nas adversidades. Neste momento de adversidade, eu quero encorajar você para que você possa dar tempo para que Deus abra esses caminhos. Porque você tem sonhos, você tem projetos, mas Deus tem coisas maiores. No mínimo, é o que nós desejamos. Mas quando dependemos de Deus, Deus nos surpreende e Ele vai surpreender você. Quem sabe lá na frente você não vai lembrar desse tempo de adversidade e dirá: quem diria que no pior momento da minha vida Deus abriu um caminho extraordinário. Olha, se a adversidade é grande, se a adversidade tem potencialidade, maior é o caminho de Deus, mais potente é o caminho que Deus vai abrir no meio de tudo isso. Deus, Ele recicla, Deus, Ele transforma. Eu não sei o tamanho da sua dor, das suas decepções do passado, ou até mesmo do presente, ou quem sabe da quarentena que você passa, que não é nem uma quarentena, é um cárcere na sua vida, onde você, além de perder a sua liberdade de ir e vir, você se sente enclausurado nas emoções, nos sentimentos, como José. Eu quero dizer para você, Deus continua sendo um Deus que abre caminhos nas piores adversidades. Esse é o Deus que nós servimos. Este é um Deus que vela pelos seus, um Deus amoroso. Você pode achar isso na palavra de Deus. Em João, capítulo 3, verso 16, mostra o amor de Deus, o amor que não se mede, onde Ele ama toda a humanidade de tal maneira que Ele envia o seu Filho para morrer por nós e mostrar o caminho da esperança, da fé e do consolo pleno. É isto, a sua companhia, quando não temos ninguém ao lado. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que interessante. Na pior adversidade da humanidade, que diz a palavra de Deus que todos estavam destituídos da glória de Deus, que não havia um justo sequer, todos pecadores, todos distantes do propósito divino. Deus envia o seu Filho ao mundo. O amor encarnou-se e esteve entre nós. E o amor respondeu à humanidade perdida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que coisa linda. Na pior adversidade, do distanciamento do homem de Deus, onde o homem perdeu o rumo da sua existência, Jesus veio como caminho nesta pior adversidade humana e disse: olha, aqui está, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Olha que coisa linda, no distanciamento da adversidade humana, Jesus se apresenta como caminho nesta grande adversidade de distanciamento.
Hoje, você pode, meu amigo, minha amiga, entregar a sua vida para Deus. Falar, Deus, eu preciso mesmo de um norte, eu preciso mesmo de um caminho nesta minha adversidade. E eu apresento a você o mesmo caminho que foi oferecido pelo próprio Deus. E Jesus confirmou isso dizendo, eu sou o caminho. Eu mesmo entrei nesse caminho em 1983, há 37 anos atrás, e me encontro seguro na adversidade do distanciamento da minha vida. Jesus se apresentou como o caminho da salvação, quando eu estava perdido, longe dos preceitos de Deus. Eu quis o cuidado de Deus sobre a minha vida, e eu acredito que você queira o cuidado de Deus sobre a sua vida, sobre a sua incerteza, quem sabe, do desemprego, da traição, da solidão. Deus é o mesmo, Ele continua abrindo caminho nas adversidades, oferecendo o caminho do amor, que é o seu Filho, para que todos aqueles que entram por esse caminho acham vida e vida com abundância. José, então, nos deu este exemplo, que em meio a tantos transtornos familiar, Deus fez dele, de escravo, um grande governador do maior império da sua época. Deus é o mesmo. Ele é o mesmo como foi na vida do jovem Daniel, outro rapaz bíblico. Está na palavra de Deus. Ele servia a Deus no Reino do Sul, lá em Israel. Foi levado cativo para a Babilônia, ainda bem jovem. Olha que coisa, gente. Ele tinha sua liberdade em casa. Um rapaz culto, um rapaz inteligente. Agora se viu prisioneiro. A Babilônia deu sobre Israel, sobre o Reino do Sul, onde ele morava, e fez de Daniel um escravo. E ele precisou defender a sua fé em meio a tanta idolatria, a tantas incertezas. Um jovem que tinha projetos, que tinha sonhos, que tinha tudo pela frente. Um rapaz que andava em comunhão com Deus. E você sabe, Daniel era um rapaz de oração. Orava 3 vezes ao dia. E ele fez isso desde a sua juventude até chegar perto aí dos seus 90 anos de idade. Um rapaz de oração que poderia perguntar, Deus, por que eu? Eu te sirvo, eu medito na tua palavra, eu oro a ti 3 vezes ao dia, estou na tua presença, me desvio do mal, eu procuro ter uma vida sóbria, entreguei a ti os meus projetos, os meus sonhos, e olha o que aconteceu, a Babilônia está me levando em algemas como escravo. Ele tinha tudo para deixar de ser o que era. Ele tinha tudo para viver uma outra vida de acordo com os preceitos da Babilônia, que era um país idólatra. Ele se viu agora em uma grande adversidade, também longe de tudo e de todos. Ele pediu a Deus um caminho, que Deus pudesse iluminar a sua mente neste novo mundo de idolatria, onde aquele povo serviam outros deuses. Daniel era um rapaz inteligente. Ele foi escolhido com outros jovens para poder passar em um grande teste e servir no palácio, lá perto do rei. E você sabe que a Babilônia, gente, está na história secular. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo se deu na Babilônia. Os jardins suspensos da Babilônia. Daniel foi desse tempo. Foi oferecido para todos aqueles jovens que comessem das iguarias do rei.
que se alimentasse daqueles alimentos oferecidos aos deuses. Eles deveriam comer, deveriam se alimentar, deveriam se apresentar corados, robustos, para poder servir ao rei no palácio. Daniel poderia entrar de cabeça nisso, mas ele não quis. Ele não quis comer das iguarias do rei. Ele não quis comer daquilo que era oferecido aos ídolos, aos deuses da Babilônia. Ele pediu ao mordomo que pudesse fazer um teste, que se alimentasse somente de legumes durante 10 dias. E depois de 10 dias ele tinha certeza que ele apareceria com uma melhor saúde, com um melhor aspecto, robusto. O mordomo não creu naquilo. Como poderia ser um rapaz desprezando os manjares da mesa do rei para comer legumes? Certamente ele apareceria mais magro, mais fraco, e ele poderia ser desprezado e ser levado, sabe, até mesmo à morte, ou servir como escravo nos serviços mais penosos da Babilônia. Mas ele tinha entendido que naquela adversidade, em meio a tantas iguarias, sabe, oferecida a ídolos, Deus havia aberto um caminho para ele. E ele entrou nesse caminho. E ele se alimentou de legumes por 10 dias. E o texto diz que ele compareceu mais robusto, mais bonito. E ele foi selecionado para dar sequência nesse projeto de servir no palácio. E Deus foi com ele. E ele se encheu de graça e de sabedoria. E se tornou, inclusive, líderes dos homens da ciência da época. Olha que interessante. Na prova que sobreveio na vida de Daniel, inclusive para se contaminar com as iguarias do rei, Deus abriu um caminho da simplicidade. Ele foi obediente, se alimentou de legumes e se tornou um rapaz belo, robusto. E ele foi de glória em glória. Se tornou depois chefe maioral de todos os sábios do império da Babilônia. E Deus foi com ele até o Império Persa durante 70 anos, gente. Aquele Daniel que entrou na Babilônia como escravo também se tornou praticamente um governador da Babilônia até a Pérsia. Olha que coisa linda. Uma diversidade na vida desse moço. Deus fez com que houvesse um caminho de glória, de bênçãos. Na adversidade de Daniel, Deus abriu um caminho extraordinário. Olha como é bom servir a Deus nos dias difíceis. Daniel entrou no caminho que Deus abriu para ele e ficou nesse caminho por mais de 70 anos, ainda muito jovem. Por isso eu quero dizer para você, jovem, moça, que está em sintonia conosco, seja fiel ao Senhor, não se entregue às iguarias do mundo, não receba certas ofertas. Quantas ofertas tem por aí, não é mesmo? Ofertas de empregos estranhos, de relacionamentos ou oportunidades que estão mais na contramão da palavra de Deus. E a gente precisa estar atento aos preceitos divinos. A adversidade vem mesmo. A adversidade sempre esteve no contexto daquele que serve a Deus. No exemplo que eu dei de José, ele poderia ter descambado, ele tinha motivo para isso, e se jogado mesmo no Egito. Daniel também. Mas eles eram rapazes que criam em Deus, que a palavra de Deus era verdadeira. Eles sabiam que nas adversidades de suas vidas, Deus abriria um grande caminho. Nas adversidades que você está passando, eu posso falar para você,
com muita convicção. Deus abrirá caminhos, porque Ele vela por sua palavra. Pode ser adversidades materiais, adversidades emotivas, afetivas, sentimentais. O que eu sei é que Deus abre caminhos. Ele quer fazer isso, porque é o que nós encontramos na palavra de Deus. Em meio aos medos, às apreensões, Deus é o mesmo que vem abrindo caminhos. Ele quer abrir caminhos em nossas provas. A questão é, eu creio nisso? Porque a adversidade, ela existe de fato. Eu não quero dizer para você que você não esteja sentindo dor, que você não esteja sentindo solidão, que você não esteja sentindo o preço de uma traição, que você não esteja sentindo um abandono, que você não esteja sentindo, sabe, medo do que está acontecendo lá fora. A adversidade é uma verdade. Ninguém pode dizer, por exemplo, que a Covid-19 não existe. Como não existe? Se milhares e milhares de pessoas foram infectadas e muitos, inclusive, morreram, a adversidade, ela existe, ela é quase que palpável. É nessa mesma intensidade que eu quero dizer para você que Deus existe, que Ele vela por sua palavra. De repente você só enxerga esta frustração, só tem espaço para o medo, só tem percebido a decepção. Deus quer abrir um caminho nestas adversidades. Hoje Deus está entrando como um divisor, Ele está entrando com providência na sua vida, porque esta palavra, eu tenho certeza que já está prosperando no teu coração. Às vezes, os receios, os medos acabam se agigantando em nossas vidas, vai tomando proporções tamanhas e a gente já não sabe mais como lidar com isso. Por isso que nós devemos somente crer. Se a adversidade existe, eu preciso pedir para que Deus acrescente a minha fé, para que no tempo dele, ele possa abrir esse caminho. Por isso, meu rapaz, moça, Deus sabe o caminho que você precisa. Talvez você que está desempregado, o emprego que você precisa, das garantias para você se manter a sua casa, a sua família. Deus sabe dos cuidados que você tem na questão de saúde. Deus sabe das nossas lutas e das nossas adversidades. Mas eu preciso saber também que Deus, Ele quer, como um pai, um criador, aplanar, em meio a tudo isso, colocar um caminho suave, tranquilo, para que você possa entrar e ter paz, esperança e ter a sua fé acrescida. As coisas agigantam mesmo. Agigantam como no exemplo de Davi. Lembra de Davi? Aquele rapazinho que tomava conta de ovelhas, não tido muito como importante para os seus irmãos também na sua casa. Possivelmente, ele era o menorzinho ali, tomava conta das ovelhas, tinha um aspecto feliz. Todos olhando para ele, não via nele, sabe, essa chamada para ser um soldado. Um soldado era alguém valorizado na época, que na verdade os povos tinham que defender o seu território. Então Davi era um rapaz do campo, guardava ou apacentava as ovelhas do seu pai Jessé. E seus irmãos, parte deles, tudo na guerra, homens feitos, fortes, bonitos. E Davi não tinha aquela habilidade de momento para a guerra, mas era um rapaz muito bem, sabe, prático, um rapaz cheio de fé, um rapaz habilidoso. E a gente percebe isso depois,
na biografia dele. Se a gente olhar para Davi, ele, a pedido do seu pai Jessé, foi até o campo onde estava o exército de Israel e foi levar suprimentos, foi levar pão, foi levar queijo para os soldados. Ali estavam alguns irmãos de Davi, que quando o viram, falaram: moço, o que está fazendo aqui? Abandonou as ovelhas do nosso pai. O que você está fazendo aqui? Ele foi entregar provisões que seu pai pediu para alimentar ali, ajudar a alimentar os soldados. E Davi percebeu que havia do outro lado do campo o exército dos filisteus, um exército forte, bem armado, e tinha um representante à frente daquele exército por nome Golias. O homem tinha quase 3 metros de altura, muito bem equipado, um grande soldado, e ele estava afrontando o exército da nação de Israel, afrontando Deus de Israel. Davi ouviu aquilo e se encheu de zelo e disse: não tem ninguém aqui para combater esse incircunciso, este homem que está afrontando o Deus de Israel. Se não tem ninguém que acabe com a zombaria dele, com a humilhação que ele está trazendo para o nosso povo e para o nosso Deus, permita que eu vá enfrentá-lo. Olha que coisa interessante. Davi trouxe para si aquela adversidade. Um bom menino poderia entregar os pães, os queijos, e ir embora para casa, tomar conta das ovelhas do seu pai Jessé, como seus irmãos soldados pediram. Mas ele trouxe para si a adversidade, e ele creu que Deus poderia abrir um caminho ali. E naquela adversidade de afronta, ele entrou no caminho da vitória que Deus abriu. E você sabe a história. Ele derrubou aquele gigante por nome Golias. Ele venceu o gigante. Ele que era um rapaz que estava no oculto, que ninguém conhecia, no anonimato. Deus abriu um caminho, porque Davi era um rapaz zeloso. E ele combateu o gigante sem armadura alguma, somente com uma funda e 5 pedrinhas, sendo que usou somente uma delas. Ele derrubou o gigante. Olha só, do anonimato, Deus abriu um caminho e levou Davi para o pódio. E você sabe, ele se tornou rei em Israel, se tornou um homem segundo o coração de Deus. Olha só, Davi trouxe para si a adversidade do seu povo. Davi mostrou-se um rapaz zeloso. E ele falou: Deus, em meio a tudo isso, abre um caminho, me dê a oportunidade de combater, sabe, sobre esta afronta. Ele pediu isto ao rei Saul. Falou: rei, permita-me que eu combata este gigante. O rei olhou para ele, não colocou fé no rapaz. Sequer a armadura do rei serviu em Davi. Davi só percebeu que Deus aplanou um caminho para ele. E ele entrou nesse caminho, e do anonimato, ele subiu ao pódio e se tornou rei em Israel. E um homem segundo o coração de Deus. É isto mesmo. Deus quer fazer isso. Às vezes a gente só vê adversidade, só vê lutas, provas, desemprego, mal e tantas notícias ruins. Olha, e vai de mal a pior. Para muitos, o mundo já acabou. Tem pessoas que já morreu, só esqueceu de deitar. Mas para outros, como José, Daniel, Davi, como Gideão, que era um outro que servia a Deus, mas já estava desconfiado de Deus.
falava, olha, eu ouvi muita história sobre Deus, que Deus abriu o mar e fez tantas coisas no passado. Está eu aqui, tendo que plantar escondido, colher escondido, comer escondido. Era uma grande adversidade. Até que o anjo apareceu para Gideão e falou, homem valoroso, Deus é contigo, sai desse buraco. O teu lugar não é para estar escondido, o teu lugar é para estar à frente do povo. E olha que interessante, Gideão não creu na mensagem do anjo. Ele duvidou, precisou fazer prova de Deus e fez prova de Deus. E olha que interessante, ele se tornou juiz em Israel. Saiu do buraco para ser juiz. Eu quero dizer uma coisa para você, talvez a inferioridade te jogou no buraco, o medo te jogou no buraco, a incerteza te jogou no buraco, você fica contando moedas, sabe por quê? Com medo de fato da vida, de tudo que pode acontecer. Hoje, é como se o anjo estivesse aparecendo para você e jogando uma corda, tirando você do buraco e dizendo, olha, homem e mulher, quero levar uma notícia para você. O teu lugar não é neste buraco. Você precisa estar à frente do povo. Quem sabe? Uma mensagem para este obreiro, para esta obreira, que em meio a tudo isso, tem se escondido. Em meio a tantas adversidades, se escondeu de vez. Bem, a corda é lançada, porque o teu lugar é no fronte, é na linha de frente, no combate do medo. Deus vai te dar coragem. Da fraqueza, Deus vai te dar força. Do oculto, Deus vai trazer visibilidade. Do anonimato também, Deus vai te fazer juiz. Porque Deus quer te usar como um arauto, como uma arauta da sua vontade nestes dias. É um dia diferente, são dias diferentes. A gente vê quantas adversidades o povo de Deus já provou. Gideão, Deus abriu um caminho para ele na adversidade. No Novo Testamento, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos padecendo daquela enfermidade, o caminho tomado, muita gente apinhada, como se diz no sul, muita gente ali, sabe, junto, oprimindo um ao outro. E ela precisava tocar no Senhor. Não tinha espaço no caminho, gente. Não tinha como chegar no Senhor. Tinha muita gente na frente dela. Mas ela tinha uma adversidade, ela tinha uma luta, ela tinha uma guerra, ela tinha uma doença, ela tinha algo que precisava, sabe, ser resolvido. Aquela mulher, ela quis ter um encontro com o Senhor. E ela foi, de fato, ter um encontro com o Senhor. Quando chegou lá, era muita gente. Como ela poderia chegar lá enferma, fraca, debilitada, tocar no Senhor? Como? Não tinha lugar no caminho geográfico para ela chegar até o Senhor. Mas na sua adversidade ela viu um caminho. Deus deu força para ela e ela começou a caminhar. A sua ousadia, a sua determinação o fez chegar até Cristo, e ela tocou na orla dos vestidos do Senhor. E ela foi curada. Porque Deus abriu um caminho que poucos estavam enxergando. O caminho da fé, o caminho, sabe, da certeza daquele que tudo pode. Eu quero dizer para você que na adversidade há caminho, sim. Há caminhos que Deus já abriu, ou está abrindo, ou estará abrindo. Mas Deus é um Deus que abre caminho nas adversidades. Por isso, meu amigo, minha amiga, quem precisa de resposta de Deus, ele precisa entender que há caminhos nas adversidades. Há quem não enxerga. Há quem sabe, até disse para a mulher, olha, mulher, você quer uma bênção, quer tocar em Jesus? Olha aí, são milhares de pessoas. Você está vendo aqui, para você ultrapassar essa barreira vai ser difícil. E quem é você para que Jesus lhe atenda em meio a tantos necessitados?
Ela poderia voltar para casa e conviver com a sua doença, conviver com a sua adversidade, conviver com o seu mal, e assim mesmo, um dia por vez, e a vida vai me levando. Mas ela falou: não, há um caminho. Deus está abrindo um caminho para mim, um caminho de oportunidade, eu preciso entrar nele. E ela bateu de frente com, sabe, com aquele povo que estava apinhado ali. E ela chegou lá porque ela enxergou o caminho que Deus abriu. Eu quero, sabe, fortalecer o teu coração, fazer com que você entenda que em meio a tantas vozes, em meio a tantas notícias ruins, em meio a tantas coisas acontecendo, a tantos receios e medos, Deus é o mesmo. Ele continua abrindo caminhos nas adversidades. E para encerrar, aqui na travessia do mar, eu quero falar com você sobre esse texto importante que está em Êxodo. É isto mesmo. Deus tirou o seu povo do Egito e fez com que eles que seu povo ficasse cercado. O exército de Faraó atrás, montanhas nas laterais. Qualquer caminho ali era um caminho difícil. Qualquer caminho, mesmo sendo pelas montanhas, cairia no território dos filisteus, que estavam em guerra. Que tribulação! E agora o povo de Deus, mais de 2,5 milhões de pessoas, se deparam com o Mar Vermelho. Velhos, homens, mulheres, jovens, crianças, todos tinham saído do Egito e agora cercados por todos os lados. A única rota que o povo tinha era o Mar Vermelho. Como atravessar o Mar Vermelho? Por isso que alguns incrédulos no texto falam: Moisés, tu nos trouxeste no deserto para morrer aqui no deserto. Lá no Egito não tinha sepulturas, era melhor morrer lá do que morrer aqui neste deserto. É isto mesmo. As pessoas, quando estão cercadas por todos os lados, elas desejam até a morte e faz com que Deus não existisse, como se Deus não tivesse o cuidado sobre o seu povo. Era uma verdade a adversidade? Sim, era uma verdade. Era uma verdade o exército de Faraó atrás? Sim, senhor. Eles queriam matar o povo de Israel? Queria, sim. Era uma verdade as montanhas à esquerda e à direita? Sim, era verdade. Era verdade o Mar Vermelho à frente impedindo que o povo atravessasse? Sim, era verdade. E diante destas verdades negativas, a única saída para quem já não tem fé em Deus é falar: poxa vida, caminhamos para morrer aqui nesse deserto. É verdade que a adversidade cerca, ela pode cercar de todos os lados. O povo começou a falar: e agora, Moisés, o que vamos fazer? Olha só o cuidado de Deus. Deus se colocou entre o seu povo e a adversidade. Deus disse para Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo para marchar, mas marchar para onde? Marchar em frente, enfrentando a adversidade, enfrentando o Mar Vermelho. O local, Moisés, que eu estou te colocando é um local estratégico. Olha, clama aí, fende a água aí. Esse mar vai se abrir, e não vai se abrir e vai cair no abismo. Você vai abrir o mar, e onde o mar vai se abrir, vai ter uma estrada aplanada, um caminho para o meu povo passar. Moisés então disse para o povo: vocês verão o que Deus irá fazer. É a última vez que vocês terão contato direto com o povo do Egito, que nos oprimiram por 430 anos. Encerra-se aqui a adversidade. Deus abrirá este mar e nunca mais vocês vereis
o exército de Faraó. E Moisés então fende ali as águas do Mar Vermelho. E o Mar Vermelho começa agora a se abrir, formar um grande paredão à esquerda, à direita. E o povo percebe um caminho na adversidade. E o povo então atravessa o Mar Vermelho em seco. Os velhos, os homens, as mulheres, os jovens, as crianças. Deus abriu um caminho maravilhoso naquela grande adversidade. E o povo passou a seco. Olha só, o povo passou a seco. E quando o último chegou do outro lado, o exército de Faraó veio atrás, também entrando, sabe, nesse caminho aberto por Moisés no Mar Vermelho. E quando eles estavam ali no meio, as águas retrocederam. E acabou, destruiu, aniquilou toda a adversidade. Faraó perdeu todo o seu exército. E do outro lado do mar, Miriam cantou, celebrou com as mulheres, e o povo glorificou a Deus. E lá no futuro, mais para frente, o povo entrou na terra prometida, a terra que mana leite e mel, debaixo dos preceitos divinos. Eu quero falar para você, meu amigo, minha amiga, Deus, Ele abre caminhos nas adversidades. Quando tudo nos cerca, quando não há, sabe, alternativas, Deus vem de encontro ao seu povo. Eu não quero dizer para você que a adversidade não existe, ela existe sim. Ela está lá fora e cabe a nós todo cuidado de prevenção, de distanciamento. É verdade que traz apreensões. É verdade que nesse atual momento pessoas perdem o emprego. Tem pessoas com preocupações diversas. Sim, Senhor, é verdade. Mas eu quero dizer para você, também é verdade que Deus existe. E o mesmo Deus que abriu o caminho nas adversidades de Gênesis, até no Novo Testamento, é o mesmo Deus que abrirá caminhos nestes dias difíceis. Não é um tempo de ficar olhando e duvidando e dizer, será que valeu a pena tudo isso? Não é para culpar ninguém. É um tempo de olhar para o alto, porque é de lá que vem a nossa resposta, é de lá que vem o nosso cuidado. Na terra são adversidades mesmo, mas Deus pode abrir caminhos em diversas áreas, sabe, adversas da nossa vida, seja material, seja emocional, seja sentimental, afetiva, e seja caminhos de oportunidades espirituais para nos tornarmos filhos de Deus. Por isso que o maior caminho que Deus abriu nesta terra foi dada por Ele através do seu Filho. Porque Deus, enviando o seu Filho, Jesus disse, eu sou o único caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu quero oferecer esse caminho para você, o caminho de vida plena nesta terra, de cuidado, mesmo em adversidades. Eu quero te oferecer o caminho que te dá salvação, vida eterna. É um tempo de reflexão, de meditação, de retornar aos primórdios da palavra de Deus. É um tempo de perceber que de fato estamos cercados, mas é um tempo de perceber muito mais que Deus continua abrindo os mares vermelhos que estão à nossa frente. Não importa se há desemprego, não importa se há dores, não importa. O que importa é que em meio a tudo isso há um cuidado de Deus, há um caminho que Ele sempre estará abrindo para o seu povo. Não é para alguns, é caminho para todos, no tempo dele.
Por isso que a igreja, ela passa mesmo pelas adversidades, mas Deus tem o cuidado de abrir esses caminhos para que a igreja possa passar. Eu quero dizer para você a mesma palavra que Deus disse para Moisés, para que ele pudesse reportar ao povo. Moisés, diga ao povo para marchar. Não adianta Deus abrir um caminho e você ficar parado, duvidando. Será? Não. Diga para o povo marchar. Como é que a gente pode marchar nesse negócio? A gente pode marchar confiando, meditando na palavra, orando, tendo esperança, fé. Assim como a adversidade existe, quase que palpável, o meu Deus existe e ele já está abrindo caminho na adversidade.